convidamos a pró-reitora de ensino da Universidade Federal de Pelotas, professora Fátima Cóssio, para ministrar a palestra Desafios da Docência no Ensino Superior, Legitimação Profissional e Saberes da Docência Universitária. A professora Fátima possui graduação em Pedagogia, especialização em Alfabetização, mestrado e doutorado em Educação na linha de pesquisa em Gestão e Políticas de Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pós-doutorado na linha de pesquisa em Políticas Educacionais e Trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina. É pró-reitora de ensino da Universidade Federal de Pelotas, gestão 2017-2020. É professora associada da Universidade Federal de Pelotas, vinculada ao Departamento de Ensino da Faculdade de Educação, lecionando na graduação, licenciaturas e no programa de pós-graduação em Educação. É líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais, NEP-CNPq. Tem livros e artigos publicados sobre políticas educacionais, com ênfase em gestão educacional, básica e superior, redes de políticas, parcerias público-privadas e formação docente, básica e superior. Bom dia, pessoal. Me disseram que era melhor eu ficar aqui. Bom dia, pessoal que está aqui presente. Bom dia, pessoal de todos os campos. Quero agradecer o convite, cumprimentar o reitor, o vice-reitor, os pró-reitores acadêmicos, demais autoridades aqui presentes, professores e professoras, técnicos administrativos, colaboradores desta querida universidade, co-irmã, mas além de ser co-irmã, é uma universidade que eu tenho um carinho muito especial por viver muitos anos em Bagé e por ter acompanhado o início da Unipam. Então, mais do que co-irmã, é irmã, de coração. Bom, então, agradecer o convite que foi feito pelo professor Ricardo, da Probrad, dizendo que esse tema da formação pedagógica é muito caro para nós. E antes de iniciar a fala propriamente dita, eu quero reiterar as palavras que foram já proferidas pelas pessoas que usaram a palavra anteriormente, destacando a importância deste dia de hoje, Dia Internacional da Mulher. Como se sabe, nós gostamos de ganhar flores e presentes, tá? Mas não é, e pode ser um dia comercial. Né? Ele é um dia, sobretudo, de lutas para nós lembrarmos a origem deste dia, né? Que foi originada, sobretudo, na questão das lutas por direitos, e que a gente possa reforçar todos os dias o nosso lugar neste mundo. Sabemos que precisamos ainda avançar muito mais nesses direitos de igualdade, sobretudo na questão da violência contra a mulher, mas também em outros aspectos, até mesmo na questão salarial. Em relação ao que as mulheres recebem, as mulheres recebem 20% a menos os homens ocupando essas cargos. E isso até mesmo países desenvolvidos, considerados desenvolvidos. Isso ainda precisa ser uma luta de todas nós. Bem, então ressaltando este dia de luta, parabenizando todas as companheiras mulheres dessa instituição e de todos os lugares, né, demarcando esse espaço, eu inicio, então, falando um pouco. Eu mudei o nome, na verdade, o anúncio aqui do título, mas talvez isso não seja tão importante, porque a questão básica é a nossa discussão da formação do professor universitário. Eu inicio dizendo, pode passar ali,
que eu preparei uma fala assim, eu não vou ocupar muito tempo, considerando já que nós temos aí até que horas? Uma meia hora? Mas eu tenho que correr. Para quem tinha 50 minutos, reduziu bastante. Bom, mas eu organizei uma fala que trataria do contexto atual e demandas para a educação superior, o espaço, lugar e território da formação docente, os desafios da docência universitária e a complexidade do campo. Tá? Então, pode passar aqui. Eu gostaria de dizer, então, em primeiro lugar, que a questão da formação da docência para o ensino superior, vocês sabem que, pela lei, é realizada em cursos de mestrado e doutorado. Bem, então, a lei de diretrizes e bases diz que o professor, para atuar no ensino superior, terá formação em nível de mestrado e doutorado. Mas sabemos também que no início, em seguida que a lei de diretrizes e bases foi aprovada, essa formação se dava em cursos de mestrado e doutorado a partir de uma outra disciplina de metodologia para o ensino superior, discussões um pouco, mas em uma outra disciplina ofertada nesses cursos e pela docência acompanhado, estágio docente nos programas de pós-graduação. Bem, atualmente o que temos em termos de formação nestes cursos é basicamente o estágio docente. É verdade ou não? Sim, nós não temos sequer disciplina, são poucas as universidades, não são poucos os cursos que mantêm uma ou outra disciplina nessa perspectiva. Bem, sabemos também que por si só uma ou outra disciplina não caracterizaria a formação para a docência na medida que entendemos que é uma atividade bastante complexa. Tá? Então eu começo dizendo aí que não existe um campo formativo específico do ponto de vista legal. Bem, então eu vou começar falando do cenário atual, muito rapidamente, porque todos nós somos conhecedores deste cenário. Tá? Mas o cenário da educação brasileira, ele é peculiar, tá? Porque a educação tem avanços e recuos e é característico das sociedades complexas, sobretudo das sociedades desiguais, como é o caso da nossa. Nós vivemos uma sociedade extremamente desigual. Então, ao mesmo tempo em que a gente assiste com muita satisfação a ampliação do acesso à educação básica e, mais recentemente, o acesso à educação superior, sobretudo por intermédio das cotas, a partir de 2012, e, sobretudo, também por meio de outras formas de ingresso, como foi o caso do Enem-Sisu, que nós temos aí, que, por mais que a gente questione algumas coisas deste processo, sem dúvida nenhuma ampliou as oportunidades, né? Nós ainda temos muita dificuldade de garantir a qualidade da educação formal. Então, ampliamos o acesso. Algumas pessoas mais saudosistas dizem assim, bom, mas é que antigamente a escola pública era mais qualificada, etc. Era, de fato era, mas era para poucos. Então, vejo que quando a escola era elitista, e sobretudo aqui estou falando da educação básica, ela era mais qualificada, tinha as escolas de referência, escola estadual, tal de referência, elas eram mais qualificadas, mas elas não atendiam a toda a população, era para poucos. Nós queremos escolas para poucos elitizados, nós queremos escola para todos qualificada. E como é que se faz isso? Qual qualidade? Esse é um dos grandes desafios, além, claro, da educação superior ampliarmos a oferta, porque ainda, agora a gente já tem ampliado, temos que ampliar ainda mais o acesso, temos que garantir a qualidade. E eu não tenho dúvida, pessoal, não só pela experiência que tenho de vou revelar a minha idade, quase 40 anos de docência, então isso me dá algum conhecimento do campo, para dizer que eu não tenho dúvida que a questão pedagógica e conhecimento pedagógico dos professores é um dos aspectos que poderá favorecer a qualidade. Existem outros, mas este é um aspecto muito importante.
que precisa ser, de fato, considerado. Bem, pode passar. Aqui eu mostro algumas imagens para a gente ter clareza dessas desigualdades, todos nós sabemos, mas elas são muito impactantes no campo educacional. E nós aqui, vocês devem verificar isso na sala de aula, nós evidenciamos isso como gestores, mas essa imagem sobretudo para a gente, às vezes a gente esquece um pouco, né? Mas para nos deixar evidente que as diferenças e as desigualdades no Brasil são extremas. Pode passar. Bom, então essas contradições, né, que a gente vê na sociedade, elas são, em boa medida, resultantes de um projeto. Tá? É um projeto político, tá? Que vem já de algum tempo, mas que nos últimos anos se acelerou, que é um projeto econômico, político, social, considerado, chamado de neoliberal. E esse projeto neoliberal se tornou hegemônico em escala global, né? Através da globalização. Então, ele é um projeto praticamente, embora não aconteça da mesma forma em todos os lugares, ele é o projeto de sociedade assumido hegemonicamente. E tem promovido mais exclusões, porque o princípio ideológico central deste projeto é o princípio econômico, e não o princípio humano. E como é um princípio econômico, a gente sabe que promove, de fato, mais exclusões humanas e sociais. E protagonizado, em boa medida também, não só pelos países centrais, mas por organismos internacionais. O Banco Mundial, o CDE, o OMC, que vão indicando e dando as diretrizes para as políticas educacionais. Então, eu tive a oportunidade de analisar vários documentos, sobretudo do Banco Mundial, que orientam as políticas para a educação básica e também para a educação superior. E a gente pode ver claramente isso refletido nas orientações políticas locais do ponto de vista brasileiro. E, bom, então o que envolve isso? No ensino superior, propriamente dito, incentiva a profissionalização e preparação para o mercado de trabalho, natural, ninguém está questionando isso, mas centrado no saber fazer. Na perspectiva da lógica das competências e habilidades. Isso é sério. Nós queremos formar profissionais e devemos este é o locus. Mas não aqueles que estão só qualificados, vamos dizer assim, para um saber fazer, sem contextualização ou com pouca densidade de conhecimentos mais ampliados. E, sobretudo, de uma perspectiva alargada de saber, de conhecer a partir do próprio pensamento autônomo. Então, ter técnicas e habilidades não é suficiente para formarmos pessoas cidadãs. Podemos formar bons técnicos, mas pessoas que vão atuar modificando a sociedade, aí já é outra proposta. Intensificação dos mecanismos de avaliação em larga escala, centralização na gestão seja dos setores, seja das instituições, e uma gestão quase a exigência aos gestores tem sido na perspectiva mercantil, empresarial. Tá? Baseado na responsabilização, controle de gastos, fazer mais com menos e um modelo de qualidade discutível. Tá? E aqui eu estou fazendo algumas, claro, eu tenho pouco tempo para falar, então é claro que algumas afirmativas que vou fazer não terão a contextualização e a fundamentação necessária, tá, para que haja a compreensão do que de fato eu quero dizer. Mas enfim, vou fazer afirmativas da mesma forma. Tá? Adoção de princípios e valores privados no setor público. Então nós estamos assumindo perspectivas como a contabilidade, gerencialismo, meritocracia e uma série de padrões que não
faziam recentemente parte do nosso repertório e que agora estão sendo cobrados efetivamente dos setores públicos com fins, e aí é que é o discutível nessa história, porque qualidade todos nós queremos, mas é o tipo de qualidade que se questiona. E os princípios e a lógica que está por trás disso é uma lógica de empresa que visa lucros. Bem, mas os setores públicos não visam lucros, porque nós temos que adotar esses padrões. Pode seguir? Bem, então, as demandas para a educação superior, novas exigências de formação profissional decorrentes das alterações do mundo do trabalho, então, muitas vezes nós ficamos com cursos que não têm nem sequer preenchidas as suas vagas, porque não estão em sintonia com o mercado de trabalho, porque está se requerendo cursos mais rápidos, cursos de curta duração, cursos que sejam evidentemente técnicos, e, bom, há que se dialogar com o mundo do trabalho, mas há que se fazer também cumprir o nosso papel público, que é de uma formação mais ampla e formação em áreas que são consideradas estratégicas para o projeto de sociedade e não para determinados grupos financeiros definidamente mais poderosos, vamos dizer assim. Para gestão baseada na eficácia, eficiência, performance, produtividade, necessidade de recuperação da atratividade e credibilidade dos diplomas universitários, aí basicamente voltados ao mercado. Inclusive, a gente sabe que muitas instituições empresariais estão criando suas próprias instituições de ensino superior, muitas empresas, e sabemos que a educação superior se tornou um mercado altamente lucrativo. Tá? É um mercado não só na educação presencial, mas sobretudo na educação à distância, se tornou um supermercado. Desculpe o chute. Bem, impacto da globalização da informação e dos instrumentos tecnológicos, gerando novas relações com o conhecimento e sua difusão, o que nós estamos fazendo hoje, que eu acho que é muito bacana. Então, até quero cumprimentar a iniciativa da gestão de fazer esta abertura do semestre dessa forma, tá? Nós temos que utilizar. Só que isso nos causa estranhamento. Nós não temos, isso nos causa, são desafios, porque, embora a gente esteja todo o tempo lá no WhatsApp, etc., há outros mecanismos que a gente não consegue ainda utilizar na sala de aula, não consegue utilizar com os nossos alunos para potencializar a aprendizagem, a relação professor-aluno, etc. E tal. Bom, novos padrões de qualidade de comparabilidade entre instituições através do ranqueamento, né? As melhores instituições, os melhores professores, os melhores cursos. Isso causa desconfortos, né? Eu sei que a avaliação é importante, a avaliação externa também é importante. O que eu questiono são os rankings, porque nem sempre eles são fidedignos, nem sempre eles dizem tudo que uma instituição é, tudo que ela é capaz de propiciar. Bem, apelos pela... E aí vem a contradição, né? Apelos pela democratização interna e externa da universidade, acesso, permanência, participação. Tanto isso é verdade que nós hoje temos, por conta da abertura de novas possibilidades de acesso, nós temos uma universidade, as nossas universidades estão diferentes. Elas estão mais plurais, elas estão diversificadas efetivamente, os nossos alunos são diferentes, os nossos professores também. Inclusive, lá na UFPEL, nós temos um grupo de professores jovens, né, entrando agora, com um outro perfil, completamente diferente por conta dessas cotas, inclusive, das cotas, enfim, dessa pluralidade que se abre com este novo olhar. Mas isso também nos desafia. Desafia os professores a perceber que a sua sala de aula, que os seus espaços docentes, que o seu espaço docente e os seus estudantes
Não tem por que ter, mas a gente tinha a ideia que os alunos teriam que ter uma certa homogeneidade e de que eles deveriam chegar na educação superior praticamente prontos, porque afinal passaram pela educação básica. Só que eles não chegam prontos, não chegam com conhecimentos, muitas vezes, que nós entendemos que sejam pré-requisitos necessários. E, por outro lado, as turmas nunca serão homogêneas, ao contrário, serão sempre heterogêneas e agora cada vez mais diversificadas. Então, novos desafios se colocam aos professores para compreender a sua sala de aula. Então, aquela ideia de ser que algum dia isso foi útil, mas que o bom professor é aquele que reprova a maioria da turma, sem dúvida nenhuma, essa ideia, numa perspectiva de educação, de universidade democrática e inclusiva, ela não tem lugar. E desculpem aqueles que, porventura, pensem assim, mas uma universidade que cada vez mais, universidade pública, que cada vez mais precisa, sim, demarcar o seu espaço como uma instituição importante, porque há, e a gente sabe que há, um movimento de descrédito das universidades públicas, dos professores, dos servidores públicos em geral. Então, este é um momento mais do que oportuno para que a gente defina, afinal, um projeto de universidade pública que seja, de fato, para todos. Bom, e as políticas de governo, né, que eu não vou relatar todas, mas também vocês, por certo, estão acompanhando, e que eu só queria destacar a importância de nós termos aí a Emenda Constitucional 95, que institui um novo regime fiscal e que, então, estabelece um teto de gastos com repercussões em vários setores, que serão sentidos, já estão sendo sentidos na educação, na saúde e vários setores. Bem, e aí vão impactar nas políticas universitárias, sobretudo nas políticas de permanência, nas políticas estudantis e tal, e aí o reitor pode me dizer se eu estou falando a verdade ou não. Sem dúvida isso, né, já se previa. Aí vão dizer, não, mas já tem alguns comentários que a universidade pública é muito onerosa, ou que tem recurso que já há discussões por parte do governo e afirmativas de pessoas ligadas ao governo dizendo que a educação tem dinheiro suficiente, inclusive até além do que necessitaria, o que não consegue é gastar bem. O problema da educação é que gastamos mal. Análises, muitas análises já foram feitas nesse sentido e essa não corresponde com a realidade. Bem, então vamos propor políticas igualitárias com redução de investimento. Qual é o projeto político que está em vigor? Que projeto de sociedade é essa? Né? E é este. Qual é o projeto que está, afinal, sendo gestado aí para que futuras pessoas estamos querendo ajudar a formar dentro deste cenário? Então, nós vamos ter que pensar qual é o nosso papel, né, como instituição pública que forma pessoas, não só profissionalmente, mas forma de uma perspectiva mais ampliada, para uma sociedade que é tão complexa que precisa entender a sociedade, viver nela e, quem sabe, transformá-la. Podemos passar? Então, a qualidade, né, a definição do conceito de qualidade é importante para que a gente evite interpretações alheias ao campo educacional, portanto, do mundo empresarial, que seja reduzido a aspectos mensuráveis, que tenham um aspecto assim, bom, qualidade é igual a números, ao resultado de avaliações, exclusivamente, a comparações, gerando mais desigualdades internas e externas. Mais do que
promover, ampliar a qualidade, nós estamos, a partir dessa perspectiva, gerando mais desigualdade. Pode passar? Então, a gente, na verdade, eu cito ali uma fala do Nezares, né, que diz que a educação por si só não irá resolver o problema da educação, como nos fazem crer, né? A questão é a desigualdade, ela é estrutural. Mas, por outro lado, a educação pode contribuir para que as pessoas compreendam este cenário de desigualdade e possam também contribuir para mudar este cenário. E a gente sabe que a educação tem esse poder, não vai sozinha fazer isso, tá? Também, às vezes, colocam nas nossas mãos uma responsabilidade que nós não podemos ter, né? Mas sabemos que temos um papel importante. E é importante também a gente pensar qual é o papel do público, do que é público, do setor público, da universidade pública, e nós, ou servidores públicos. Pode passar. Então, nós entendemos que seria a questão da radicalização da democracia. Eu vou citar uma fala da Maria Isabel Cunha, né, que a educação superior pública tem compromisso com a maioria da população que a sustenta, porque nós somos sustentados pela população. E o conhecimento que produz deve ter um compromisso social como referente. Então, diferente do que alguns possam pensar, que o nosso compromisso é com um conhecimento específico de um dado campo do conhecimento, o conhecimento social é a nossa referência. Além da realização pessoal do estudante. Isso significa que a democratização se faz pela compreensão de conhecimento atravessada por uma ética coletiva de bem comum. Então, olha, não é pouca coisa. Não é pouca coisa se pensar numa educação pública democrática, que deveria ser por natureza. Então, aí, eu cito o Boaventura de Souza Santos, que fala de ecologia de saberes, que fala do conceito de universidade como pluridiversidade, que o professor Maurício já citava ali qual o conceito de universidade, de universal, e o Boaventura nos provoca dizendo, bom, quem sabe a gente, ao invés de usar universidade, que parece alguma coisa única, pluridiversidade, bem, talvez para demarcar um cenário, mas eu entendo que independente do termo que se use, é a ideia, é o conceito que a gente assume como nosso, né? Universidade, claro, a gente sabe que as origens da universidade tiveram a constituição de um conhecimento válido, inquestionável e tal. Bom, mas desde a origem da universidade, de conceito de universidade até agora, as coisas mudaram, sobretudo as pessoas mudaram, as sociedades mudaram, então é preciso que a gente tenha clareza sobre isso. Então, a diversidade, mais do que qualquer outra coisa, a partilha de conhecimento, a criação de comunidades epistêmicas converterão a universidade num espaço público de interconhecimento. Pode passar. Bom, qual é o espaço da formação, então, do professor universitário? Como eu falava inicialmente, pela lei, é curso de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. Tá? Mas, como a gente sabe que esse espaço não é um espaço devidamente preenchido, ao longo do tempo, e mais recentemente, nos últimos 10, 15 anos, se tornou mais evidente a necessidade de as instituições de ensino superior promoverem espaços formativos por reconhecerem a importância da qualificação pedagógica de seus professores e, sobretudo, por identificar que os índices de reprovação, de evasão e de abandono nos cursos de graduação estavam, de alguma maneira, relacionados à falta de didática dos professores. Já ouviram falar nisso? O professor não tem didática. Os alunos reconhecem isso. Na verdade, quando eles têm dificuldade numa aula, quando eles não conseguem aprender, eles geralmente atribuem a falta de didática dos professores. Sim ou não? Em geral, eles não têm conhecimento do que é efetivamente didática, mas eles reconhecem que
não conseguem entender aquela aula, não aprendem, né? Bom, a pedagogia universitária, então, entra num cenário que lhe era estranho tanto à pedagogia quanto à própria universidade, não reconhecendo muito bem a pedagogia como um campo de sustentação em termos de conhecimento, porque isso é de responsabilidade da própria pedagogia, porque o campo de conhecimento da pedagogia historicamente foi trabalhar com crianças, ensinar crianças, conduzir crianças. A própria origem do termo quer dizer isso, né? Conduzir crianças. E é relativamente recente a preocupação com jovens e adultos, com a questão da formação de jovens e adultos. Então, é também responsabilidade nossa. Mas é responsabilidade da universidade também entender que quando nós optamos por entrar na universidade pela via de um concurso público, no caso da universidade pública, entramos para sermos docentes de uma área específica. Tá? Se vamos ser docentes, o que nos leva a pensar? Bem, serei professor de algumas disciplinas, etc. e tal, vou dar aula na pós-graduação. Mas tem saberes que são específicos deste campo da docência. Não basta conhecer profundamente a área de química, de física, de medicina, de farmácia, de odontologia. Importante, necessário, mas não basta para ser um bom professor. Tá? Bom, então, espaço, lugar e território de formação docente é uma discussão que foi feita por inclusive foi produzido um livro, uma pesquisa feita pela Maria Isabel Cunha, e eu participei dessa pesquisa, em que nós queríamos identificar, afinal, quando o professor assumia a formação como sua. Bom, efetivamente, esse processo de formação é alguma coisa que eu tenho, que tem significado, que eu vou assumir como parte da minha trajetória profissional. E isso só se dá quando esse espaço, que inicialmente é um espaço de oferta, se transforma, enfim, em território, que somos preenchidos pelas subjetividades, e aí o professor atribui sentido e significado àquele tipo de formação. Só assim ele efetivamente se transforma em território. Pode passar adiante? Eu não vou entrar nessa questão do que é espaço, do que é território, mas pode mudar. Pode passar adiante também. Só que, ao fim e ao cabo, se chega à conclusão com essa pesquisa, é que transformar os lugares em território não é uma coisa tão visível, ou seja, são poucos os professores, isso foi em 2010 essa pesquisa, foram poucos os professores investigados, foram 5 universidades do Rio Grande do Sul, com grupos de professores de graduação e pós-graduação, poucos casos de que assumissem para si essa formação por vários motivos. Né? Então a pesquisa chega à conclusão de que a fragilidade epistemológica e cultural do campo da pedagogia universitária é uma das razões. Então ela implica no não reconhecimento da sua importância para o exercício da docência na educação superior. Eu me lembro que uma vez nós estávamos ofertando um curso lá no FPEL, formação continuada dos docentes, e nós fizemos um intervalo e eu saí um grupo, 2, 3 professores na minha frente, eu saí atrás e o professor que estava na frente não viu que eu estava atrás, disse assim, essas pedagogos já vêm com essas bobagens, a gente perde toda manhã nesse negócio. E eu estava atrás e eu ouvi, professor, eu ouvi. Agora, eu só quero dizer uma coisa, pedagogia, pedagoga sim, pedagoga não, porque senão eu vou dizer que talvez o senhor esteja me ofendendo.
Mas eu acho que é tudo uma brincadeira, não vou entender como ofensa e tal, é bem a brincadeira, porque aquilo me chocou. Mas é só para exemplificar o quanto o campo é desprestigiado ainda hoje por conta dessa falta de reconhecimento pedagogo. Tenha paciência. Bom, a docência universitária atua sobre um campo profissional e, em geral, o prestígio decorre deste campo profissional e não do conhecimento da docência. Então, o professor, o concursado entra porque ele tem uma especialização em epidemiologia, por exemplo, e ele entrou na universidade por este conhecimento, vai atuar na graduação, na pós-graduação por este conhecimento, e não o conhecimento da docência não é o que lhe dá prestígio no cenário acadêmico. A ideia de ser professor universitário, o que prevalece é a produção científica. Então, nos nossos processos de seleção para a docência, o que conta mais? A produção científica dos professores. Então, qual é o perfil que nós queremos no processo de seleção? É um bom pesquisador. Sim ou não? A aula é uma parte muito pequena do processo de avaliação dos nossos futuros colegas. Tá? E, no geral, são avaliados por pares que querem verificar se a pessoa sabe do conhecimento específico que está sendo ali disponibilizado para aquele concurso. Mas se ele sabe da aula ou não, em 40 minutos não vai ser observado. E tampouco ali, as pessoas que observam, em geral, as bandas também não teriam condições de analisar se ele é um bom ou não professor, que também não tem conhecimento do campo. Então, o que parece prevalecer é a ideia de que, se ele é um bom pesquisador, ele será um bom professor. Isso é verdade? Não necessariamente. Poderá ser. Mas aí a gente fica pensando assim, bom, então ser um professor tem a ver com dom, a pessoa nasce iluminada. Ela é professora de nascença. Ela nasceu professora e vai morrer professora. Ou não. E aí, se for o não, ele está fazendo o que na universidade? Se for um dom. Bom, ele não vai ser professor, vai ser só pesquisador. Bom, então não é dentro de uma universidade que tem ensino, pesquisa e extensão, ele vai para uma instituição de pesquisa. Porque é importante ter a pesquisa. Eu não estou aqui como pró-reitora de ensino, só dizendo que o ensino é importante. O ensino privado da pesquisa, da extensão, ele se esvazia, ele se desqualifica, ele se fragiliza. No ensino superior, nós queremos o ensino superior, portanto, temos que ter este vínculo, essa sustentação com a pesquisa. Agora, o ensino é uma das atribuições mais importantes da universidade e mais, é o que sustenta a universidade. Os recursos que nós recebemos é pelo número de alunos da graduação. Essas coisas tem que dizer, né, professora? Tá, então, bom, pode passar. Então, esse equívoco tem levado a lamentáveis resultados na relação pedagógica com os alunos, em especial os alunos de graduação, pois o docente carece de preparação para leituras culturais e pedagógicas que o auxiliem na completa tarefa de ensinar, em especial no contexto contemporâneo tão complexo. Falta também o interesse pelo ensino na graduação, que exige competências muito mais amplas e complexas do que aquelas ligadas ao desempenho investigativo no campo específico. Então, até eu vou falar, claro, pela realidade que eu conheço da minha universidade, há casos de professores que estão entrando e quando chegam no departamento, no colegiado, que é destinado às disciplinas e tal, mas eu tenho que dar aula na graduação. Como assim, professor? Então,
dizer que se surpreende porque, de fato, a ideia é atuar no campo investigativo da sua área. Então, assim, ó, eu estou falando eu não estou aqui, pessoal, fazendo críticas generalizadas e inconsequentes, tá? É baseado em experiências do nosso cotidiano. E quero dizer que, ao mesmo tempo que podemos fazer essas críticas, nós podemos dizer que tem vários outros, e eu posso dizer que a maioria, que se preocupa com a sua qualidade pedagógica e que talvez não tenham as oportunidades que gostariam de ter para qualificar-se. E é por isso que é importante o espaço pedagógico. Tá? Bom, então, ensinar, e aí a gente vem na questão da complexidade do campo, né? Por que nós estamos reforçando a ideia de que é um campo específico de conhecimento, a pedagogia do Estado? Ensinar pressupõe conhecimento profundo dos conceitos centrais da sua disciplina, saber avançar das leis gerais para a realidade circundante em toda a sua complexidade, saber escolher exemplos concretos e atividades práticas que demonstrem conceitos e leis gerais. Pode passar. Iniciar o estudo do assunto para investigação concreta de objetos, fenômenos, tal, em que os estudantes possam formular relações, porque um conhecimento ele só se torna significativo se ele tiver sentido pronto. O aluno não aprende algo que não faça sentido algum para ele, então é preciso fazer os nexos, estabelecer as relações. Então, começar com alguma coisa que faça sentido. É claro que a gente não vai ter como saber o que faz sentido para cada um dos alunos, mas são questões mais amplas dos fenômenos gerais que fazem parte daquele conhecimento específico. Criação de novos problemas. Então, situações de aprendizagem mais complexas, com maior grau de incerteza. Então, abolir totalmente a questão da memorização não é aprendizagem. O sujeito precisa ter uma boa capacidade de memória para poder estabelecer relações mais complexas. Ok? Mas a memória não reduz e não significa conhecimento. Tem pessoas que são ótimas em memória, mas não relacionam, não estabelecem nexo. Quer dizer, ela não esgota por si só. Pode passar. Então, mais uma vez eu pergunto, dessa forma é possível dizer que qualquer profissional ou pesquisador pode ser professor, porque, vejam, em alguns lugares ainda há a ideia, sobretudo em universidades privadas, de pequeno porte e tal, que um bom profissional de uma certa área poderá ser um bom professor. Então, o cara que é um excelente economista, ele poderá ser um excelente professor de economia. O cara que é um excelente advogado poderá ser um excelente professor na área do direito. Será ou não? Né? Que essa é a mesma ideia que a gente tem sobre o professor pesquisador. Então, só para demarcar a ideia de que a docência é uma atividade complexa, precisa ser aprendida, implicando em conhecimento prático. Então, a gente precisa aprender a ser professor. E aprender a ser professor, a gente aprende no dia a dia com os alunos, a gente aprende através de leituras, a gente aprende através das trocas com colegas, a gente aprende através de experiências, a gente aprende através de eventos, a gente aprende através de diferentes formas de contatos, assim como se dá o conhecimento em outras áreas. Pode passar? Eu não sei comparação, não sei se eu ainda tenho tempo. Tenho? Tá, que bom. Então eu fico nervosa. Bom, então alguns conceitos centrais aqui do campo pedagógico, que embora a gente não tenha tempo para aprofundar, eu acho que são importantes, é que às vezes também quando eu falo em didática, os alunos dizem, o professor não tem didática. Eles não sabem o que é didática, alguns não sabem, mas nós temos que saber. Nós temos obrigação de saber o que é didática, porque nós lidamos com isso, nós somos professores. Mas a pedagogia é diferente de didática.
Então, eu peguei alguns conceitos-chave para a gente poder, muito rapidamente, compreender aqui. Pedagogia, estudos e fenômenos pedagógicos e educativos. Pedagogia é uma área muito mais ampla. E estudos e fenômenos gerais que envolvem a educação. Epistemologia refere-se às concepções sobre o conhecimento. Didática é tudo que é relacionado à atividade de ensino e aprendizagem. Planejamento, avaliação, metodologias, estratégias, tudo é didática. A didática é o fazer pedagógico, o prato didático por isso. Então, metodologias e estratégias estão dentro da didática. Metodologia, caminhos para chegar ao que a gente deseja. Então, qual é o meu propósito? O aluno aprenda a estabelecer as relações entre a sociedade atual e os conflitos sociais. Esse é o meu objetivo. Bom, então, quais são as metodologias que eu vou utilizar para que o aluno chegue a esses conceitos? Estratégias de ensino, as formas de ensinar. Como é que eu vou utilizar só os slides, os mesmos slides por anos? Eu vou usar um livro, eu vou usar textos, eu vou usar técnicas de sala de aula, eu vou fazer debates, eu vou utilizar aulas práticas. O que nós vamos fazer com estratégias? Bem, então, aprender é desenvolver capacidades cognitivas. O aluno não aprende porque ouve o professor. Ele aprende porque ele está desenvolvendo cognitivamente o pensamento. É claro que muitas vezes a gente não se dá conta, porque acaba não pensando sobre isso, mas dependendo do tipo de aula que a gente propicia, nós desenvolvemos mais ou menos a capacidade cognitiva dos nossos alunos. Então, quanto mais ativa, mais problematizadora, mais envolvente a aula for, mais chances nós temos que os nossos alunos aprendam e ao fim e ao cabo, o que nós queremos? Nós estamos na sala de aula para fazer o quê? Nós queremos que os nossos alunos aprendam. Bem, então, vamos passar aqui, que são conceitos gerais da pedagogia, epistemologia, metodologia, estratégias de ensino, concepções. Bom, aí, passa um pouquinho antes, as concepções sobre o conhecimento. Então, assim, tem sido muito comum nos últimos tempos também, quando se fala em pedagogia universitária, falar em metodologias ativas. Eu acho excelente se falar em metodologias ativas. Eu não tenho absolutamente nada contra, ao contrário. Eu acho que se nós assumíssemos mais metodologias ativas, nós teríamos aulas muito mais interessantes. Mas não basta, pessoal. Nós temos que saber por que nós estamos utilizando metodologias ativas. Então, a gente tem que retroceder um pouquinho. Essas metodologias estão a serviço de quê? De qual metodologia? De qual concepção de conhecimento? Aonde que eu quero chegar? Então, nós temos que pensar antes de fazer escolhas metodológicas, escolhas de estratégias de ensino, entender que concepções, como é que eu penso que o aluno aprende. Essa é a questão. Então, pode passar. Se for empirista, eu vou ter esse, porque algumas pessoas pensam assim, aí é uma concepção de conhecimento. Quanto mais o estudante repetir o exercício, mais ele aprende. Então, eu vou encher o quadro de cálculos. Nossa, disciplina de cálculos nas engenharias é um terror. A maioria reprova. Eu não sei se é só o caso do FPEL, mas cálculos é o calcanhar de Aquiles. E aí a gente vai olhar cálculos. Quem quer estudar de cálculos, vamos ter que resolver os cálculos. Mas dificilmente entende de onde saiu aquilo. O sujeito não tem como adivinhar. Aí você fala, tem que construir o conhecimento, tá? Mas para construir o conhecimento a gente tem que oferecer as ferramentas, tá? Então o aluno aprende porque repete o exercício. Ele vai repetir milhões de vezes, se ele não entender o processo, ele não vai aprender. Só se aprende a fazer fazendo. Isso é empirista. Também tem fundo de verdade, mas a gente aprende a fazer fazendo e pensando sobre o que se faz. Se não pensar sobre o que se faz, não há aprendizagem.
mecânica de atividades. Um bom professor é aquele que transmite com segurança o conteúdo a ser aprendido. Tá certo? Não tá certo nem errado, mas por si só também não se esgota. Porque o bom professor, do meu ponto de vista, é aquele que permite que o aluno aprenda utilizando diferentes mecanismos e estratégias e que ele possa ser também permanentemente desafiado. Ele, professor, e aluno desafiado, para que juntos possam construir novas oportunidades de saber. Então, transmitir como se o conhecimento fosse algo que a gente doa, né? E ao mesmo tempo que o aluno, que possa ser um conhecimento impresso em alguém e que o sujeito é uma folha de papel em branco, que eu imprimo o conhecimento, essa é a ideia da transição, né? Folha de papel em branco. A aula produtiva é aquela que os estudantes prestam atenção à fala do professor e conseguem com exatidão reproduzir. Então a boa aula é essa aqui, está todo mundo quietinho, ninguém fala nada. Vocês são alunos comportados. Aí, para verificar se foi boa a aula, perguntar o que foi que eu falei, para ver se o aluno reproduz. Essa é a boa aula produtiva. Tá, priorismo. O professor é o facilitador, o aluno aprende sozinho. Então, a gente dá os textos, dá o material, o aluno. O papel do professor é extrair o que o sujeito já possui em termos de possibilidades. Também é, mas não só. O que significa dizer, então, que se a pessoa não tem possibilidades, a ideia de que alguns têm e outros não têm possibilidades. É uma visão preconceituosa do ser humano. E aí vem a seguinte questão: quem é capaz avança e quem não é fica pelo caminho. Então, há casos assim que, bom, esses dias eu estava ouvindo um coordenador de curso. Eu estava tentando convencer que o projeto pedagógico tinha que ter essas disciplinas tão difíceis no início. E aí o professor disse assim: não, a gente já bota essas aqui no início, que é já para fazer o filho. Se não der, já desiste de cara e pronto. E aí a gente fica pensando, quer dizer, os capazes seguirão, os incapazes ficarão pelo caminho. Como assim? A gente constrói um projeto de curso para afugentar as pessoas. Isso não é bem a minha lógica. Alguns alunos são interessados, forçados por conta própria, aprendem, outros não. Tá, esse tem um fundo de verdade, agora vai também por conta própria, a gente sabe que pode passar. E aí nós temos uma terceira perspectiva, que é a dialética relacional, que é a concepção que pressupõe operações de pensamento que vão desde a visão inicial sincrética à efetivação da análise em busca de uma síntese qualitativamente superior, que aí é o pensamento complexo. Então, essa visão dialética relacional, que é a perspectiva que nós entendemos que possa dar conta de uma formação efetivamente mais qualificada. Ali tem operações de pensamento que vão levar a isso, que eu também não vou. Eu acho que a gente, depois, se tiver interesse, pode disponibilizar, né, para os professores que quiserem, então eu não vou. São algumas operações de pensamento que levam ao pensamento complexo e alguns conceitos relacionados às operações. Tá? Então, aqui tem umas categorias para orientar as atividades de ensino com vistas à construção do conhecimento: significação, problematização, praxis, criticidade, continuidade de cultura, pode passar, historicidade, totalidade. São algumas categorias gerais, não são estratégias e não são metodologias. São categorias que nos levam ao pensamento abstrato. Metodologias de ação, tradicional conservadora, tecnicista, dialética e ativa. E entram as metodologias ativas. Então, as metodologias ativas estão vinculadas à perspectiva, à concepção de conhecimento dialético relacional. Tá? Então, por que eu fiz isso aqui? Para a gente perceber que a metodologia tem relação direta com a concepção que a gente tem de conhecimento. Se eu penso que o aluno, se eu tenho uma concepção de conhecimento empirista,
eu vou ter uma metodologia de ação tradicional conservadora, reprodutiva, memorística. Se eu tiver uma concepção epistemológica a priorista, eu vou ser tecnicista, baseada em resultados, discussão programada, instrucional. Se for dialética e relacional, então eu terei uma perspectiva de metodologia ativa. Então, isso tem que ter essa relação. Então, eu uso metodologia ativa, mas não sei por que estou usando as metodologias ativas. Tá? Didática em ação, então, envolve os processos de ensino-aprendizagem, pode passar. E aí eu chego, já estou encerrando a minha fala, tá? É preciso pensar. Que concepção político-pedagógica dá sustentação às nossas ações de ensino, pesquisa e extensão para o conjunto da universidade, para cada unidade, para cada curso? Como são estruturados os currículos? Porque as coisas têm relação. Então, é claro que a gente está falando aqui da formação do professor, da docência, mas ele está dentro de um departamento, dentro de um curso, que tem um projeto pedagógico, dentro de uma universidade. Tem que tipo de sujeito profissional cidadão se pretende formar? Para que tipo de sociedade? Essas coisas também estão lá no PPI da instituição, estão no PDI da instituição. A gente precisa recorrer a essas concepções. Conhecer o nosso lugar, o nosso território, implica conhecer quais são as concepções dessa universidade a que eu pertenço. Tá? Pode passar. Que perfil de professor é desejado, então, para colocar em ação o projeto de universidade de cada curso? Que mecanismos são disponibilizados para qualificar as ações pedagógicas, desde espaço, equipamento, materiais, implantação continuada dos professores, acompanhamento e valorização da docência? Porque este momento que nós estamos tendo de discutir, de conversar, de vocês conversarem entre si, é um momento de valorização da docência. Então é muito importante ter um momento de nosso, um momento de formação nossa, um momento em que a gente discute coisas nossas. Isso é fundamental. E a universidade proporciona isso, não é pouca coisa. Como é realizada a avaliação dos alunos da própria instituição, sentido de diagnosticar a realidade e replanejar. Então nós temos também, termos também a humildade de rever as nossas ações, de rever o nosso planejamento, de ver que aquilo que a gente pensava antes não é o mesmo agora, que é possível que essas provas que eu faço desse jeito não precisam ser sempre do mesmo jeito, que eu posso avaliar de formas diferentes, replanejar. Pode passar? Bem, então, eu vou encerrando aqui com uma citação do Cury, que diz que é essencial chamar a atenção para o fato de que, caso se queira manter a ideia de que a educação superior é um bem público e não uma mercadoria, a busca do equilíbrio entre as aspirações pessoais dos estudantes e professores, as demandas do mercado e as responsabilidades e compromissos sociais é a grande questão que se deve ter em mente permanentemente. Ou seja, não são só as aspirações dos alunos, não são só as demandas do mercado, é sobretudo o nosso compromisso social com o que é público. Tá? Então, o equilíbrio entre essas diferentes demandas tem que ser o nosso norte. Né? Bom, não é fácil chegar a esse equilíbrio. E aí, para concluir mesmo, os desafios contemporâneos para a universidade são muitos e podem sugerir formatos alternativos para a sua constituição por óbvio. A universidade aí constitui as suas formas. Embora as universidades brasileiras tenham espaços de constituição de debates, como é a ANDIPS, Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais, nós temos também um colégio de pró-reitores de graduação, que é importante que se diga que nós atualmente estamos na direção nacional, o FPEL e o IFAM, representado pelo professor Ricardo. Então, estamos participando desse debate nacional. Agora a gente tenha esses espaços, que são espaços de discussão nacional para as grandes questões, cada instituição vai ter suas alternativas dentro do seu cenário local.
Bem, mas nós não podemos nos afastar da especificidade da natureza universitária, tá? Que assume a formação cultural, profissional, humana e científica de pessoas em espaços valorativos da capacidade crítica do compromisso social. Bom, eu encerro aqui, mais uma vez agradecendo a paciência de vocês por me ouvirem e o convite recebido. Muito obrigada. Nós vamos abrir, então, para questões. Nós vamos iniciar com os campos que estão por transmissão. Eu vou pedir que o nosso colega servidor Manuel me acompanhe aí pela MConf, se tem algum questionamento. E vou pedir que a Vivi dê uma olhadinha ali pela vídeo, se tem algum campus que queira fazer alguma manifestação. Eu abro lá no front dela. Manuel, alguma questão? Não? Nada? Tá, então eu passo aqui agora para o auditório. Nós vamos pedir assim, pelo adiantado da hora, que a gente possa respeitar o tempo, ser mais objetivo na questão. Vamos abrir para 3 intervenções. Professor Cacuno. Estamos tentando ser bastante conciso. Bom, professor Fátima, parabéns pela apresentação, está sendo concisa. Tem vários pontos para a gente discutir, mas eu quero responder ao início. A professora estava com essa questão financeira do ensino, e eu gostaria de reforçar essa questão. Dando um exemplo bem simples, eu acho que, antes eu tenho a impressão de que existe, na sociedade hoje em dia, existe uma confusão muito grande entre empresa particular e empresa pública. Uma mistura muito grande e se perdeu nesse segmento. E eu vou dar um exemplo bem simples, que é a telefonia rural. Se as empresas de telefonia antigamente não fossem estatais, provavelmente hoje não teria telefonia rural. Um exemplo bem simples hoje em dia é o Malafaia, que é o bairro ao lado do nosso campus, e até hoje a gente não tem internet a cabo aqui do lado. Então, quando não tem interesse, o retorno financeiro, as empresas particulares obviamente não investem, porque a finalidade delas é o lucro. Bom, eu vou colocar um exemplo da área que eu atuo, que é a física, dentro do ensino. Então, o MEC tem pressionando as universidades a atenderem esses indicadores, etc. E o curso de física é um curso que, no Brasil inteiro, eu acho que no mundo inteiro, dificilmente atenderia esses indicadores. Então, se a gente simplesmente fechar os cursos de física nas universidades públicas, as particulares não oferecem curso de física, porque é um curso que simplesmente não dá lucro. É um curso caro, você tem vários alunos sofisticados, pouca demanda, e simplesmente ia desistir. E séculos de história mostram aí a contribuição da física, da tecnologia. Então, a minha questão é de que forma objetiva a gente pode se colocar em relação a essas demandas que chegam no governo, chegaram e chegam em relação a esses indicadores de produtividade, etc. Uma vez que nós somos uma universidade pública, não uma universidade particular. Obrigado. Mais alguma intervenção? Tá, então nós temos também um pessoal que está participando pela MConf. Aqui vai. Já passou? Bom, dizem que quem não tem pergunta é porque não entendeu nada. Bom, mas eles estão cansados, foram adiantados a hora. Professor, obrigada pelo questionamento. Eu diria assim que é isso, reforçar o nosso papel político refundando o público. Por isso que eu colocava na refundação do público. Ou seja, estabelecer afinal qual é o nosso papel no cenário social. Porque houve uma indefinição entre o público e o privado. Há
há hoje na sociedade e nas próprias instituições uma definição do que é público e do que é privado. Então, demarcando essa demarcação terá de ser coletiva, qualificando as nossas práticas, qualificando o nosso processo de gestão e expondo a importância da nossa universidade no desenvolvimento econômico também, político e social da sociedade brasileira, nos diferentes espaços. Imaginem esta região sem a Unipampa. É só pensar, provocar as pessoas a pensarem, retira as universidades públicas de onde elas estão e o que vai acontecer nesse espaço. Então, é dessa forma que eu imagino que a universidade pode continuar mantendo o seu papel social em garantir cursos como física, como dança, como instrumento, música, canto, que são cursos que não dão lucro e só as nossas universidades vão continuar podendo oferecer caso a gente consiga demarcar esse território e entender que nós temos este papel público, político e social importante. Bom, não sei se respondi. Tá. Há uma solicitação de algum campo de sugestão de leituras, eu posso enviar. Claro que nos slides ali tem alguma sugestão, mas não, nem todas eles são específicas. A sugestão que pedem é em relação à pedagogia universitária, especificamente. Tá, então, bom, mas eu posso mandar uma lista de leituras em pedagogia universitária ou educação superior no geral, mas posso mandar, tá? Sem problema nenhum. E aí uma outra pergunta é como equalizar o ensino e a pesquisa considerando os instrumentos de avaliação, considerando que os instrumentos de avaliação priorizam a pesquisa. Juca, tá. Os instrumentos de avaliação externa priorizam a pesquisa? Depende, né? Na verdade, as avaliações de curso, a CAPES com certeza, a CAPES valoriza a pesquisa, mas a universidade não é avaliada exclusivamente pelos instrumentos da CAPES, que é avaliado são os programas de pós-graduação. Tá? A universidade é avaliada pelo INEP, e os instrumentos avaliativos do INEP contém muitos elementos da pesquisa, mas é valorizado o ensino de graduação e a extensão também. Então, na verdade, é claro que a CAPES entra na produção científica acadêmica dos pesquisadores que estão na pós-graduação. A questão é a gente conciliar, e aí, claro, é uma questão de escolha de vida, né? Conciliar a graduação com as exigências da pós-graduação, que alguns colegas de fato não conseguem. O que eu tenho clareza é que é uma super-exigência, não vou dizer que não, né? Mas, por outro lado, até porque sou professora da pós-graduação, sei que isso representa a gente manter a nossa produção qualificada para poder ter depois garantido a manutenção do programa. Bom, mas, por outro lado, nós temos que ter clareza que a universidade só é o que ela é e se mantém do jeito que consegue se manter porque existe a graduação e os alunos só chegam na mestrado e doutorado porque passaram pela graduação. E há cursos em específico, como a física, professora, que se nós não tivermos uma graduação forte, nós não vamos ter pós-graduação. Então, se os professores optarem somente por dar aula na pós-graduação, daqui a pouco não teremos alunos para pós-graduação. Por quê? Os alunos não vão ter condições de chegar lá porque não passaram pela graduação. Então, nós temos que definir o que é a prioridade. Bom, é mais desgastante trabalho ter aulas na graduação e na pós-graduação, orientando pesquisa? Eu não tenho dúvida, mas essa é a carreira que nós escolhemos. Tá, eu não sei se tem mais alguma coisa. Tem mais? Tá. São essas questões e daí a gente encerra a parte de questões. E aí agradecemos a participação de todos e daí passamos
rapidamente. Então, são 3 questões aqui. É o desprestígio das ciências humanas, que qual a minha opinião em relação a isso. Sem dúvida nenhuma, essa foi uma construção desde sempre, eu diria, né? Eu não saberia precisão da história em que as ciências humanas passaram a ser desprestigiadas, mas cada vez que o cenário político se acirra, se movimenta mais para um lado conservador e economicamente pautado, mais as ciências humanas são relegadas a um plano inferior. Né? Mas, por outro lado, entendo que nós temos que continuar na luta, assim como a vida inteira nós temos que continuar lutando pela educação pública, pela educação de qualidade, pela educação superior, pelas ciências humanas, enfim, essa é a nossa militância. Né? Então, reforçar, mas a militância tem que ser feita também, não só com discurso, mas com práticas qualificadas. Boas pesquisas, cursos bem avaliados, bons cursos de graduação, de pós-graduação, boas produções, é assim que a gente vai conseguir também ter escopo para fazer uma luta qualificada. Considerando tem uma segunda questão, considerando o IPE, ensino, pesquisa e extensão e a falta de investimentos, eu acho que a ideia é como fazer a articulação entre essas três instâncias, né? Aí uma questão de concepção também. Eu não vou ter tempo hábil para discorrer sobre o que eu penso sobre isso, mas eu imagino que existe a ideia de universidade brasileira baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão com 3 instâncias indissociáveis. Tá? Mas nem sempre o professor da educação superior precisa desenvolver as 3 atividades. Assim. Acredito que a universidade se falta por isso. Se nós tivermos condições de fazer as 3, mas há questão de tendência, de gosto. Eu, por exemplo, não sou extensionista por opção. Eu tive alguns projetos de extensão. Eu trabalho mais com o ensino e a pesquisa. Eu não sou extensionista. Eu tenho colegas que trabalham mais com ensino e extensão. Tem outros que trabalham mais com a pesquisa e pesquisa. Tá, mas enfim, é uma questão de adequação, de gosto, de identidade. Eu não penso. Agora, o ensino não é questão de gosto, tá? Todos nós temos que trabalhar, mas a gente já tem que despertar a vontade, o desejo de ser professor. A curricularização da extensão, eu nem tenho tempo de falar, porque é muito inicial, tem diretrizes para a extensão aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, tem uma política de curricularização. Então, as universidades estão engatinhando, nós fizemos uma resolução lá da UFPEL e temos até o final de 2019 para implementar essa política. Mas assim, cada instituição está tratando de um jeito. Tá? Outra oportunidade a gente vai ver especificamente sobre isso. Tá? Muito obrigada, pessoal.